A paz, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida abundantemente, em nome de Cristo Jesus. Nós estamos em mais um dia do nosso propósito do ano de 2025, a jornada de crescimento espiritual. Você tem acompanhado o canal, você tem meditado na palavra de Deus e tem perseverado na prática da oração. Continue assim, amém? Se você iniciou o propósito, então vai até o fim, não desista da jornada de crescimento espiritual. Vamos crescer na graça e no conhecimento da verdade, crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. É como diz a palavra de Deus em uma das cartas de Pedro. Vamos ver aqui. 2 Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, no versículo 17, está escrito: Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17 e 18. Então, a recomendação apostólica do apóstolo Pedro é: cresça na graça e no conhecimento da verdade, no conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, porque Ele é a verdade em pessoa. A verdade que liberta, a verdade que transforma. Tem um provérbio antigo que diz assim: tem 3 coisas que não podem permanecer escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. A verdade sempre vem à tona. Não tem como esconder, não tem como ocultar a verdade por muito tempo. Cedo ou tarde, a verdade se manifesta e tudo vem à tona. Amém? E com a verdade vem a libertação. Jesus Cristo é essa verdade que nos liberta, essa verdade que transforma a vida humana. Você precisa conhecer a Cristo Jesus, se aprofundar no conhecimento da verdade. Amém? Muito bem. Mas o texto que nós vamos meditar hoje está em Lucas capítulo 24, versículo 36. Esse texto fala que Jesus aparece aos discípulos após ter ressuscitado. A fé cristã é uma fé viva, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, está vivo. Nós não cremos em um Deus morto, nós cremos em um Deus vivo, que venceu a morte. Ele foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. O nosso Deus é vivo. O nosso Deus não é uma imagem pendurada na parede, não é uma imagem esculpida por mãos humanas, por um artífice, por um perito. Não. O nosso Deus é vivo. Ele é o construtor do universo. Ele é o grande arquiteto do universo. Ele é o Salvador da humanidade. Seu nome é Jesus Cristo. E Ele ressuscitou ao 3º dia e cumpriu a sua missão de redenção. Todo aquele que crê em Jesus está redimido de todos os seus pecados. O texto diz, Lucas 24, versículo 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles, no meio dos discípulos que estavam todos reunidos, e lhes disse: Paz seja com vocês. Veja que Jesus Cristo, ele cumprimenta os seus discípulos com a paz, porque Jesus é o príncipe da paz, e ele veio trazer essa paz que excede todo o entendimento, a paz que o mundo não pode dar, que só Jesus pode dar. E o conceito dessa paz, o conceito da palavra shalom em hebraico, paz em português,
é o seguinte: nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso é ter paz. Ter paz, ter a paz de Deus em nossas vidas, é não ter nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Esse é o conceito da palavra Shalom, paz. E Cristo disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Aleluia. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então Jesus, ele ressuscitou em carne e ossos. Ele ressuscitou com um corpo humano, só que com um corpo glorificado, um corpo de glória, sem necessidades fisiológicas. Ele ascendeu aos céus nesse corpo humano glorificado. Amém? À semelhança do que nós seremos quando Cristo voltar, quando Ele retornar. Assim como Ele é um corpo humano glorificado, nós também teremos um corpo na forma corpórea de homem glorificado. Seremos glorificados na ressurreição. Amém? Quando Cristo retornar, todos os que morreram nele, os que estão dormindo, ressuscitarão em corpos de glória e subiremos no arrebatamento para estar sempre com Jesus. Amém? Então ele ressuscitou nesse corpo glorioso, que não era um espírito, não era apenas um espírito, mas era um espírito em um corpo de carne e ossos. Ele falou: toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, para comprovar que era ele, era Jesus, que havia sido morto, mas ressuscitou. Ele está vivo, aleluia, mais vivo do que nunca. Ele vive e reina. Ele reina sobre os céus e sobre a terra. E o texto diz, no versículo 41, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, os discípulos, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou. Aí Jesus Cristo perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Os discípulos ficaram cheios de alegria e ao mesmo tempo de espanto. Nunca tinham visto aquilo. Aí Jesus perguntou para eles, para dar mais uma prova de que ele realmente havia ressuscitado: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados, e todas as nações, ou melhor, a todas as nações. E será pregado arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. E essa profecia, ela já está se cumprindo, porque, por exemplo, eu estou aqui pregando o Evangelho, pregando o arrependimento para perdão dos pecados. Se você se arrepender dos seus pecados, você será perdoado e, consequentemente, herdará a vida eterna, a salvação da alma.
Então Cristo ele diz, e que em seu nome, o nome do Messias, Jesus, seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, a Israel, a Palestina, aos Estados Unidos, ao Brasil e assim por diante, a todas as nações, começando por Jerusalém, a Terra Santa. Versículo 48. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto, ou até serem batizados com o Espírito Santo. E essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram batizados com o Espírito Santo. E de lá para cá, a igreja tem sido cheia do Espírito Santo, para que o Evangelho possa ser pregado por todas as nações até que Cristo venha. E Ele vai vir. Amém? Agora eu quero orar por você e vamos encerrar o vídeo de hoje com a oração. Amém? Feche os olhos. Com a oração do Salmo 23, nós iniciamos esta oração. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Meu Deus, mais uma vez eu agradeço ao Senhor por este dia. Obrigado por mais um dia da jornada de crescimento espiritual. Nesta oração eu te peço o crescimento espiritual, tanto para mim quanto para as pessoas que estão acompanhando esse propósito, esse projeto do ano de 2025. Meu Pai, ajuda essa pessoa, fortaleça os fracos, levanta os caídos, cura os doentes, ressuscita os mortos, espiritualmente falando, dê vida aos ossos secos, sopra teu Espírito, Pai, e aviva a todos que oram comigo nesse momento. Abençoe suas respectivas famílias e que todos venham herdar a vida eterna pelo sangue de Cristo Jesus. Aquele que é, que era e que há de vir, aquele que esteve morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. E quem crê, diga amém. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória somente ao Deus Todo-Poderoso. E os seus filhos digam amém.